Pessoal, o meu cupom HistóriaFM na Insider, até o final desse mês, dá 20% de desconto para novos clientes, beleza? Mais detalhes sobre a Insider no meio do episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o História FM Drops, uma série de episódios curtinhos apresentados por mim, Iclis Rodrigues, que vão te acompanhar nesse mês de janeiro enquanto eu tô de férias. A ideia aqui é trazer episódios curiosos, interessantes e às vezes trágicos que fizeram parte da nossa história. E o episódio de hoje é sobre o bombardeio de Buenos Aires. Você sabia que a capital do nosso país vizinho foi bombardeada? E você sabe quem fez isso? É possível que você, ouvinte, que tem mais de 90% de chance de ser brasileiro, nunca ouviu falar que a capital de um país vizinho nosso sofreu um bombardeio. Mas para falarmos sobre bombardeio em Buenos Aires, nós precisamos nos aprofundar no contexto político da época, mais precisamente na figura de um homem, Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón nasceu em 8 de outubro de 1895, na província de Buenos Aires. Era filho de Mário Tomás Perón, pequeno fazendeiro, e de Juana Sosa, e neto de um dos médicos mais respeitados de sua época na Argentina. A infância e a juventude de Perón transcorreram longe dos grandes centros urbanos. Em 1899, seus pais mudaram-se para o sul da Argentina em busca de trabalho. Esse contato prolongado com o interior do país, com seus trabalhadores rurais, suas distâncias e desigualdades, moldou de maneira duradoura sua percepção da Argentina real, distante das elites portenhas. Na juventude, Perón chegou a considerar seguir a carreira de médico, inspirado pelo avô. Em 1911, no entanto, optou pelo caminho militar ao ingressar no Colégio Militar Nacional, nos arredores de Buenos Aires. Ele se formou em 1913 como segundo-tenente de infantaria, iniciando uma carreira que, durante décadas, seria o eixo central da sua vida pública. Como jovem oficial, Perón percorreu diversas guarnições do país, acumulando experiência prática e ascendendo gradualmente na hierarquia do exército. Já como capitão, destacou-se no campo intelectual. Escreveu muitos textos e livros. Na década de 1930, Perón consolidou seu prestígio interno e, em 1936, com a patente de major, foi nomeado adido militar da Embaixada da Argentina no Chile. No mesmo ano, foi promovido a tenente-coronel e, em 1939, integrou uma missão militar argentina enviada à Europa, com base na Itália, onde se especializou em infantaria de montanha e visitou diversos países. De volta à Argentina, foi designado para o Centro de Treinamento em Montanha, em Mendoza, e promovido a coronel em 1941. A partir de 1943, porém, a sua trajetória começou a se deslocar decisivamente do campo militar para o político. Nesse mesmo ano, após o golpe que derrubou o governo civil, Perón emergiu como uma das figuras centrais do novo regime ao ser nomeado secretário do Trabalho e Segurança Social, em dezembro de 1943. No cargo, construiu a base de sua futura liderança. Com o apoio decisivo do movimento sindical, promoveu uma ampla política de proteção aos trabalhadores, criou tribunais do trabalho, ampliou direitos rescisórios, estendeu o sistema previdenciário a milhões de pessoas, fundou hospitais para categorias específicas, como ferroviários, e incentivou a formação técnica voltada aos trabalhadores urbanos. Essas medidas lhe renderam enorme popularidade entre os setores mais precarizados da classe trabalhadora, os chamados descamisados. Ao mesmo tempo, despertaram crescente desconfiança entre setores empresariais, conservadores e parte da oficialidade militar. Em 9 de outubro de 1945, Perón foi destituído de seus cargos e preso por uma coalizão civil-militar que tentou contê-lo. A reação foi imediata. Lideranças sindicais e Eva Duarte, na época sua companheira, mobilizaram centenas de milhares de trabalhadores da Grande Buenos Aires. Em 17 de outubro de 1945, uma multidão tomou as ruas e exigiu sua libertação. Diante da pressão popular, os militares recuaram. Naquela noite,
Perón discursou para cerca de 300 mil pessoas na Plaza de Mayo, prometendo as eleições e a construção de uma nação socialmente justa. Poucos dias depois, casou-se com Eva Duarte, que se tornaria uma figura central do peronismo. Ela passou a ser conhecida como Eva Perón, ou como ficou mais conhecida ainda, Evita. Porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Nas eleições de 1946, Perón venceu com 52,4% dos votos e iniciou o seu primeiro mandato presidencial. Herdou um país com volumosas reservas internacionais acumuladas durante a Segunda Guerra Mundial, mas com uma economia interna fragilizada. O seu projeto era ambicioso: crescimento econômico, pleno emprego, soberania nacional e justiça social. Nos primeiros anos, ele nacionalizou bancos, ferrovias, o Banco Central e empresas estratégicas de energia. Regulou importações, incentivou a indústria e adotou uma política externa de terceira via, buscando autonomia em relação tanto aos Estados Unidos quanto à União Soviética. Internamente, ele ampliou direitos trabalhistas, aumentou salários, instituiu o 13º, garantiu férias remuneradas, reduziu jornadas e expandiu a previdência e o acesso à saúde. O impacto social foi profundo. O aumento da renda impulsionou o consumo de bens duráveis em níveis inéditos, enquanto a economia crescia a taxas elevadas entre 1945 e 1948. Os salários reais aumentaram significativamente e o desemprego caiu. Paralelamente, o governo investiu pesadamente em infraestrutura, expansão ferroviária, construção do maior gasoduto da América do Sul, ampliação de serviços de saneamento e campanhas de vacinação. Em 1947, uma das marcas simbólicas do período foi a aprovação do sufrágio feminino, fruto de intensa mobilização liderada por Eva Perón. Pela primeira vez, mulheres argentinas conquistaram plena igualdade de direitos políticos. O peronismo é um fenômeno político tão difícil de explicar quanto o varguismo no Brasil. Juan Perón e Getúlio Vargas tiveram algumas características em comum. Ambos eram de famílias que vinham do campo, foram militares e aliavam personalismo político a reformas trabalhistas, o que fez com que ambos desagradassem partes das elites de suas nações. Os militares e as elites, e não apenas na América Latina, que fique claro, podem tolerar muita coisa: o autoritarismo, a repressão da dissidência e até mesmo a eliminação de dissidentes políticos, desde que o regime signifique uma oportunidade de enriquecimento, acumulação de capital e eliminação dos direitos dos trabalhadores. Quando o regime faz algo pelos trabalhadores, mesmo quando isso é feito a partir de uma perspectiva conservadora para combater a influência do socialismo, as elites se incomodam e começam a articular a derrubada dessas lideranças, sejam elas democráticas ou não. A ideia de que a verdadeira democracia é aquela na qual o governo realiza o que o povo quer e que defende o interesse do povo, que seria um dos pilares do peronismo, fez com que essa ideologia fosse muito popular na América Latina. E, em certa medida, ainda é. Ela levou Perón à presidência em 3 mandatos, permitiu que a sua terceira esposa, María Estela Martínez de Perón, fosse vice-presidente e assumisse o cargo do marido quando ele faleceu em 1974, e elegeu mais 5 presidentes desde a redemocratização do país: Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. Mas a história que nós estamos contando aqui não vai tão longe. A partir do final do primeiro mandato, começaram a surgir sinais de esgotamento econômico no governo Perón, e episódios como o fracassado Projeto Rümmel, que prometia uma inexistente fusão nuclear controlada que poderia culminar na Argentina tendo energia e armas nucleares, além de excessos cometidos por grupos peronistas que alimentaram críticas internas e externas. Ainda assim,
Perón foi reeleito em 1951 com ampla margem, iniciando seu segundo mandato em junho de 1952. Pouco depois, Eva Perón morreu de câncer de útero aos 33 anos, um golpe emocional e político profundo para o regime. O novo mandato começou sob condições muito mais adversas. Uma severa seca agravou o déficit comercial e esgotou as reservas. Perón tentou conter o conflito social convocando um congresso de produtividade entre empresários e sindicatos, mas o esforço fracassou. As divisões dentro do próprio peronismo se aprofundaram e o presidente passou a se apoiar cada vez mais nas forças armadas, promovendo generais e concedendo benefícios. Ao mesmo tempo, buscou reorientar a economia. Atraiu investimentos estrangeiros, especialmente na indústria automobilística e no setor energético, e firmou contratos controversos, como o acordo com a Standard Oil da Califórnia em 1955. No plano político e cultural, o clima tornou-se cada vez mais tenso. Após 1954, Perón promoveu reformas que chocaram setores conservadores, como a legalização do divórcio e da prostituição. A relação com a Igreja Católica, que antes era ambígua, se deteriorou rapidamente, transformando antigos aliados em adversários declarados. Acusações pessoais, conflitos públicos e medidas repressivas agravaram a polarização. A Argentina, de meados de 1955, estava profundamente dividida. Para uns, o peronismo representava inclusão social, dignidade do trabalho e soberania nacional. Para setores mais conservadores, significava autoritarismo, inflação e colapso institucional. O confronto parecia inevitável. Eu sou um cara que se exercita pouco, mas isso não significa que eu recomende sedentarismo para ninguém. Pelo contrário, justamente por não ter uma rotina super intensa, eu sei como qualquer desconforto vira um desestímulo enorme para começar a se exercitar. E é aí que a Insider ajuda. A linha esportiva deles resolve o básico que faz diferença de verdade. Roupa que não pega cheiro, seca rápido, respira bem, estica junto com o corpo e dá segurança para você focar no movimento, não na roupa. Se a ideia é começar 2026 melhor do que terminou 2025, o primeiro passo pode ser simplesmente vestir algo que não atrapalha. Que tal? Então você consegue isso com o quê? Com a Insider. Com o meu cupom HistóriaFM, que é aplicado automaticamente se você acessar a loja pelo link na descrição, você pode somar com os descontos do site e ganhar uns descontos bem legais, certo? Então aproveita para não perder essa oportunidade. Corre lá, o link está na descrição. Buenos Aires, 16 de junho de 1955, uma quinta-feira. No calendário oficial, estavam previstas manifestações públicas em defesa do governo constitucional e para condenar a queima de uma bandeira nacional, atribuída a opositores de Juan Domingo Perón durante uma recente procissão de Corpus Christi. Desde cedo, trabalhadores, funcionários públicos e simpatizantes do peronismo começaram a se concentrar nas imediações da Praça de Maio, coração político da Argentina e espaço simbólico do poder desde o século XIX. A Casa Rosada, sede do Executivo, permanecia bela e imponente, sendo o símbolo arquitetônico do Executivo argentino. Mas naquela manhã, haveria movimento acima da cidade. Pouco antes do meio-dia, o ministro da Guerra, general Franklin Lucero, recebeu informações alarmantes sobre os movimentos anormais de aeronaves militares. Perón foi avisado de que setores da Marinha e da Aeronáutica preparavam uma ação armada. Lucero recomendou que o presidente se retirasse para o bunker subterrâneo localizado sob o edifício Libertador. Perón acatou a orientação. Não era uma retirada simbólica, era o reconhecimento de que o conflito político havia transbordado definitivamente para o terreno militar. Ao 12h40, o céu sobre Buenos Aires foi rasgado pelo som de motores. 30 aeronaves da aviação naval e da Força Aérea Rebelde decolaram da base aérea de Morón. 22 North American T-6, 5 Beechcraft AT-11 e 3 aviões Consolidated PBY Catalina. O alvo era claro, a Praça de Maio, a Casa Rosada e a multidão que apoiava Perón. O fator surpresa foi absoluto e letal. Era horário de almoço. Ônibus e bondes cruzavam o centro, trabalhadores caminhavam pela praça, famílias inteiras estavam reunidas. Quando a primeira bomba caiu, não houve tempo para fugir.
A explosão atingiu um ajuntamento de crianças e nenhuma sobreviveu. Em segundos, o espaço cívico mais emblemático do país se transformou em um campo de extermínio. Enquanto os aviões mergulhavam e despejavam sua carga mortal, tropas rebeldes do 4º Batalhão de Infantaria da Marinha avançavam por terra. O plano era capturar a Casa Rosada e tirar Perón do governo. As forças foram divididas. Uma companhia se posicionou a cerca de 40 metros da Esplanada Norte, outra buscou abrigo no estacionamento do Automóvil Club Argentino, entre o Parque Colón e o Correio Central, a 100 metros da retaguarda do edifício presidencial. A resistência começou imediatamente. Do interior da Casa Rosada, o regimento de granadeiros montados, a Guarda Presidencial, respondeu ao ataque. Do exterior, unidades do exército argentino avançaram a partir do setor do Ministério das Finanças, sob comando direto de Lucero. No telhado da Casa Rosada, 2 metralhadoras pesadas Browning M2 de 12,7 mm abriram fogo contra os rebeldes. Nos andares inferiores, soldados leais empunhavam rifles Mauser 1909. Civis peronistas, improvisando armas, juntaram-se à defesa. No meio do caos, uma decisão crucial foi tomada, mas chegou tarde demais. Às 13h12, Héctor Hugo de Pietro, dirigente sindical que respondia interinamente pela Confederação Geral do Trabalho, falou em cadeia nacional. Convocou todos os trabalhadores da capital federal e da Grande Buenos Aires a se dirigirem imediatamente ao centro para defender o governo constitucional. Em fábricas e sindicatos, a mobilização começou quase instantaneamente. Perón, ao saber da convocação, tentou conter a tragédia. Ordenou ao seu ajudante que informasse de Pietro de que o confronto deveria se restringir exclusivamente às forças armadas e que nenhum civil deveria permanecer na Praça de Maio. Segundo registros posteriores, essa mensagem só foi entregue por volta das 4 da tarde. Até então, a multidão continuava chegando diretamente na zona de bombardeio. Por volta das 15 horas, a ofensiva rebelde começou a perder fôlego interno. Os fuzileiros navais posicionados na esplanada norte da Casa Rosada passaram a ser alvejados por artilharia do exército instalada em um edifício na esquina das ruas Leandro N. Allen e Viamonte. O comandante rebelde, Olivieri, tentou obter reforços junto à Escola de Mecânica da Armada, mas já estava cercado. O 4º Batalhão recuou em desordem para o Ministério da Marinha, sob perseguição constante. Lucero ordenou o emprego de metralhadoras pesadas e morteiros de 80 mm. Às 15h17, após contatos telefônicos entre Olivieri e Lucero, os rebeldes içaram uma bandeira branca no edifício do Ministério. Parecia o fim do confronto, mas não foi. Quando os generais Carlos Wirth e Juan José Valle se aproximaram para negociar, uma segunda onda de bombardeios começou. Aviões mergulharam novamente sobre o centro. 2 bombas atingiram a ala sul do Ministério da Marinha, destruindo 2 andares e matando um soldado e um general. Um tanque M4 Sherman disparou contra o segundo andar do edifício, provocando um incêndio na sala dos almirantes. No meio do caos, comandos civis rebeldes, sob ordens de Miguel Ángel Zavala Ortiz, passaram a enfrentar a polícia e atirar dos telhados. Tentativas sucessivas de romper o cerco ao Ministério da Marinha fracassaram ao longo da tarde. No ar, o conflito também escalava. As forças leais solicitaram à base aérea de Morón que interceptasse os aviões rebeldes. Entre os pilotos, houve hesitação: aderir ao golpe ou defender o governo. O esquadrão de caças Gloster Meteor, leais ao governo, decolou para combater os rebeldes. Um deles derrubou um 86 sobre o Rio da Prata, a primeira vitória aérea da Força Aérea Argentina. Outros aviões rebeldes foram abatidos por baterias antiaéreas improvisadas. Quando os pilotos leais retornaram para pousar, descobriram que Morón havia sido tomada pelos golpistas. Seus próprios aviões foram capturados e colocados em combate contra eles. A batalha aérea prosseguiu até o limite do combustível e das munições. No ataque final, já sem bombas, um piloto lançou o tanque auxiliar de combustível como se fosse um artefato incendiário que explodiu sobre veículos estacionados perto da Casa Rosada. Às 17h20, após horas de combate urbano intenso, os rebeldes sitiados no Ministério da Marinha finalmente se renderam. O fogo cessou. Entre 9,5 e 13,8 toneladas de explosivos haviam sido lançados sobre a cidade.
O número oficial de corpos identificados chegou a 308, incluindo 6 crianças. Outras estimativas apontam até 364 mortos. Mais de 800 pessoas ficaram feridas. 9 granadeiros montados e 5 policiais morreram em serviço. A esmagadora maioria das vítimas era civil. Com o fracasso do golpe, os pilotos rebeldes receberam ordens de fugir. Cerca de 30 aeronaves seguiram em direção ao Uruguai, metralhando tudo que se movia pelo caminho. Alguns não chegaram, sem combustível, pousaram no Rio da Prata ou em campos próximos a Carmelo. Na madrugada de 17 de junho, os líderes do Levante foram informados de que seriam julgados sob lei marcial e receberam armas para tirar a própria vida. Olivieri e Toranzo Calderón recusaram, mas o almirante Gargiulo aceitou a proposta e assim fez e retirou a própria vida às 5h45 no seu escritório. Naquela mesma noite, Buenos Aires mergulhou em outra espiral de violência. Multidões peronistas, enfurecidas com o massacre e convencidas do envolvimento da Igreja Católica no complô, incendiaram 8 igrejas, 2 basílicas e uma catedral. Nem a polícia, nem os bombeiros intervieram. O bombardeio não derrubou Perón naquele dia, mas destruiu qualquer possibilidade de reconciliação. Em setembro, grande parte das Forças Armadas se uniria em um novo golpe, a chamada Revolução Libertadora, que finalmente derrubaria Juan Perón. As marcas de bala e estilhaços ainda permanecem visíveis em edifícios ao redor da Praça de Maio. São cicatrizes físicas de um dia em que o Estado argentino bombardeou sua própria população, ou pelo menos parte desse Estado. Mais um lembrete de que, em diferentes momentos da história da América Latina, os maiores inimigos das Forças Armadas foram seu próprio povo, a quem juraram proteger. Então é isso, pessoal. Chegou ao fim essa primeira leva de episódios do História FM Drops. Muito obrigado por ter ouvido, espero que vocês tenham gostado, e se a repercussão dos comentários nos posts desses episódios lá no meu Instagram, que é @iclesrodrigues, o link está aqui embaixo da descrição inclusive, se a repercussão for boa o suficiente, nós teremos outros episódios como esses no decorrer do ano. Mas depende de vocês, beleza? Então vai lá no Instagram, segue e comenta nos posts dos episódios dos Drops para eu saber que vocês gostaram. E podem também dar sugestões de histórias curiosas, esquecidas, engraçadas ou que causam indignação e que vocês acham que mais pessoas deveriam conhecer e poderiam virar episódio. Ah, e se possível, ajuda a gente ali no apoia.se/brigahistoria, que o seu apoio é fundamental para manter a História FM no ar, beleza? O link também está na descrição. E nós nos vemos agora em fevereiro com novos episódios, dessa vez episódios regulares mesmo de entrevistas do História FM, beleza? Então é isso. Valeu, gente.